Logo que o dia amanhece em Pentecoste, a tradicional feira fica assim, bastante movimentada. Aliás, acordar cedinho para fazer as compras ou apenas ficar ali só observando o vai e vem das pessoas são hábitos comuns dos moradores do pequeno município que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Fortaleza. Já quando chega a noite, são os inúmeros grupos de artistas que fazem a festa em praça pública, em diversas apresentações culturais. Sofisticadas ou simples, elas encantam. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, que lá do céu vai subir. Por trás de tanta simplicidade de artistas e moradores, está mais de um século de história, que se mantém evidente nos enormes casarões e monumentos espalhados pelos 4 cantos da cidade. Em 1864, a então Vila de Barra da Conceição vivenciaria um fato no mínimo inusitado. Para homenagear a descida do Espírito Santo aos apóstolos, um padre aqui do local sugeriu um nome, Pentecostes. Mas na hora do registro, retiraram a letra S e o lugar passou a se chamar apenas Pentecoste. A nossa cidade ela tem uma característica muito forte com relação à religiosidade, né? Daí se deu o nome, a cidade ela passou a chamar-se Pentecoste por conta do erro ortográfico que na época houve no registro, né? A cidade era para se chamar Pentecostes, como muitas pessoas ainda chamam hoje em dia, né? Na verdade isso foi uma sugestão de um padre da época, né? Que durante uma missa celebrada no dia 4 de junho de 1864, no dia de Pentecostes, ele sugeriu que a cidade que foi fundada em torno da Igreja Matriz passasse a se chamar assim, dessa forma, né? Ressaltando aí essa característica religiosa do povo, que é muito forte. Agora, a gente está aqui num espaço, nessa praça, que inclusive é onde ficam vários casarões antigos, ou seja, é o centro histórico aqui do município. Justamente, nós vivemos um momento de revitalização, né? Um momento em que nós buscamos dar mais vida a esse espaço, inclusive realizamos a Paixão de Cristo no Centro Histórico. Nós temos casarões aqui que datam de 100 anos, 150 anos, casarões super importantes, como a Cadeia Velha, que é um prédio de 1800. Nós temos vários prédios antigos que marcam esse período em que Pentecoste começou a ser fundado, né? Onde a terra, que era uma vasta campina entre os rios Curu e Canidé, começou a se constituir a partir da chegada do fazendeiro de Canidé, Bernardino Gomes Bezerra, né? Que aqui veio, que aqui construiu sua própria casa e aqui fez morada com a sua família, dando início ao que nós temos hoje, essa cidade maravilhosa que é Pentecoste. O Centro de Pesquisa em Aquicultura foi inaugurado em 1986 e é coordenado pelo DENOX. São dezenas de tanques para pesquisa e criação de pescado. Agora, ninguém conhece melhor esse local do que o senhor Pedro, que é o coordenador aqui desse espaço. Senhor Pedro, conta um pouco pra gente como é realizado esse trabalho aqui. São mais de 20 espécies cultivadas aqui no local. Com certeza. Então tudo isso começou com os estudos dos cientistas do DENOX ainda no ano de 1932. Então o Dr. Yering foi convocado pelo governo federal para fazer parte da Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste e montou uma equipe com cientistas cearenses, paraibanos, pernambucanos, paulistas também estiveram aqui e essa equipe foi montada e a partir daí praticamente todas as espécies nativas de peixes daqui da região do Nordeste semiárido foram estudadas. Esse estudo é um estudo profundo que vai desde você saber como é que esses animais se alimentam, de que se alimentam, como é que se reproduzem, quais são suas estratégias de sobrevivência, etc. Tudo isso em busca de encontrar espécies ótimas para a piscicultura comercial. Depois de estudar essas espécies da própria região Nordeste, os cientistas do DENOX começaram então a estudar peixes de outras regiões do país e de outros países do mundo que pudessem se adaptar aqui e então fazer a partir daí uma piscicultura economicamente viável. Inclusive, senhor Pedro, aqui do lado tem 2 tanques, né, 2 aquários com algumas espécies de peixes que são cultivadas e estudadas aqui no centro. Perfeitamente. Então, nesse primeiro aquário aqui, nós estamos vendo aqui as espécies. A carpa, que chegou lá da Hungria,
aquela que está lá embaixo. Esse aqui é um peixe que veio da bacia do rio Parnaíba, que é uma espécie de bodó, que é conhecido aqui como boi de bota. Esse aqui já é uma pirapitinga, que veio da bacia amazônica. Aquela lá, essa grande aqui, é uma matrinchã, que veio do Mato Grosso. E aqui a nossa cara tilápia, que veio em primeiro lugar da Costa do Marfim, e depois nós fomos pegar uma espécie mais pura na Tailândia, que é essa que possibilita hoje o cultivo comercial e que está dando tanto resultado para os piscicultores do Ceará. Essas peças aqui são incubadoras, né? A partir daqui, qual o processo? Então, esse tipo de incubadora que a gente viu aí agora é incubador de peixe redondo, de peixes grandes. No caso das tilápias, nós vamos ver aqui agora a incubadora própria da tilápia. O que ocorre? Normalmente a tilápia, quando ela desova lá no ambiente onde ela está, ela põe os ovos no chão, no lugar que ela escolhe lá. O macho vem e faz a fecundação externa. Depois que esses ovos estão fecundados, aí a tilápia pega e coloca na boca, para incubar os ovos na boca. Então ela fica entrando e saindo água o tempo todo para oxigenar os ovos até que eles nascem. O que a gente faz? Tira dela esse trabalho para poder apressar que ela se prepare de novo com mais rapidez e põe os ovos dentro de uma incubadora sob o nosso controle. Aí nasceu aqui, já vem para o outro processo, que é o processo chamado processo de reversão de sexo. Agora, esse é bem interessante, que a gente observa aqui praticamente milhões de filhotinhos de tilápia. Com certeza. Então, aqui esse processo é praticamente direto. A gente não para com isso porque tem uma demanda muito forte da própria iniciativa privada de comprar esses peixes revertidos. Por quê? Qual é a vantagem? Se você deixar sem fazer o processo de reversão, vão nascer machos e fêmeas misturados. E se você for criar esses animais desse modo, as fêmeas em condições idênticas dos machos, pela obrigação que elas têm de preparar óvulo e gastar, acaba gastando muito alimento para fazer esse tipo de coisa e não cresce. E os machos acabam crescendo 30% a mais que as fêmeas. Então o que é que se faz? Induz-se a todos os peixes a serem machos. Atualmente o centro é a maior referência de pesquisa em aquicultura do Brasil e guarda também um museu que conta boa parte da história das pesquisas feitas com pescado na região. Olha, chegando aqui no museu, a gente, senhor Pedro, já se depara com essas prateleiras onde estão diversas espécies de peixes, não só encontradas aqui, mas também trazidas aqui para a Pentecostes. Perfeitamente. Isso aqui é uma prova cabal daquilo que eu disse no começo da reportagem. Os estudos que foram feitos sobre as espécies regionais, essas espécies foram minuciosamente estudadas, estratégia de reprodução, de que jeito é que elas se alimentavam. Tudo isso foi pesquisado profundamente e depois foi que se começou a trazer as espécies de peixe das outras regiões e dos outros países. Então isso aqui é uma prova de que foi estudado ovário, foi estudado nadadeira, foi estudado escama. Aqui, pronto, aqui do nosso lado aqui, tem um equipamento que foi desenvolvido pelos técnicos do próprio Denox para poder você identificar a idade do peixe a partir da escama. Então eles fizeram uma projeção do microscópio, colocaram na tela, aí dessa projeção aí você podia saber, conforme o número de estrias que tivesse, você identificar a idade do peixe, tá certo? Agora, o pirarucu é um peixe muito comum também aqui nessa região. Agora, o que impressiona mesmo desse peixe, senhor Pedro, olha só, é o tamanho. E aqui a gente tem um exemplo de um pirarucu gigante. Aliás, eles são mais ou menos nesse tamanho, né? Exatamente. Então, isso aqui já é um reprodutor já maduro, né? Então, você tem ideia aqui do tamanho dele, somente a cabeça do animal aqui não coube minha mão. Também a minha mão pequena, vai lá que seja. Mas então, nós estamos com essa espécie aqui. Nós começamos a estudar, o povo do Denox começou a estudar o pirarucu ainda na década de 50, não, desculpa, ainda na década de 40, mas fizeram reprodução em cativeiro para repovoamento em açudes. E é um peixe muito grande, um carnívoro grande, que ninguém pode dizer que depredou as outras espécies. Mas ele foi pescado com muita facilidade, porque é um peixe muito grande, que respira a atmosfera, que ele tem que subir para respirar. Então o pescador vê com muita facilidade um peixe desse tamanho, ou até um pouquinho menor, ele tem o maior interesse em capturar. Esse aqui, de fato, é o maior peixe de escamas, de água doce do mundo. Porque existe peixe de água doce maior do que ele, mas são peixes de couro. Mas peixe de escama, de água doce, esse aqui é o maior do mundo.
O peixe é enorme, hein? Mas que tal ver alguns de verdade? Agora é só pegar a ração e jogar. Agora na hora que a gente joga a ração, vocês podem ver lá como eles estão interessados mesmo nisso aqui. Olha só o tamanho desses peixes. Então, Pedro, se me permite aqui, eu vou pegar também aqui um pouquinho de ração para jogar. Olha só. Todos os anos, o centro também atrai estudantes de outros estados, comerciantes do ramo de peixes e moradores do município, que participam de cursos de capacitação sobre o pescado. As aulas ministradas aqui ficam sempre lotadas. Uma das aulas do curso acontece nessa sala, é justamente nesse espaço onde os vários alunos aprendem tudo o que pode ser feito com o peixe. Dona Socorro, quer dizer que todos esses produtos que estão aqui na mesa são derivados de peixe? Exatamente. Nós temos o produto nobre, que é o filé. Aqui nós estamos trabalhando com a tilápia, né? Ele rende na base de 33% a 35%, o filé, e o que sobra da carcaça a gente transforma em carne mecanicamente separada naquela máquina ali, né? Então, nós temos aqui a carne mecanicamente separada, que é a CMS, e a partir desse aqui nós temos produtos como bolinha, hambúrguer de peixe, quibe, pizza, a salga, patê e linguiça. Só para a gente entender, isso aqui é como se fosse a polpa do peixe, né? O que sobra do peixe é feito isso aqui. Exatamente. Que, o que é que acontece? Se você não fizer esse aproveitamento, essa carcaça que sobra, ela vai para o lixo. Então você está perdendo proteína de qualidade e ainda poluindo o ambiente. Diversas atividades são desenvolvidas com os estudantes que vêm de várias partes do país. Um deles é o Leandro, que vem de Cruz das Almas, na Bahia. Agora fala um pouco desse trabalho que você está realizando aqui, inclusive já é a terceira vez que você faz isso. Sim, é a terceira vez que eu estou tendo a oportunidade de presenciar aqui o curso das atividades. O Denox nos proporciona uma qualificação técnica profissional, onde ele engloba alguns produtores rurais e a parte científica, que no caso nós temos a oportunidade de fazer a parte teórica e a parte prática, onde nós podemos aplicar realmente o que é desenvolvido na sala de aula. Agora, como é que você veio parar aqui no Ceará para fazer esse curso? Além de nós termos alguns profissionais do curso de Engenharia de Pesca na Bahia, oriundos do Ceará, o Denox por si só é um centro de referência nacional, que ele na parte da aquicultura, onde acho que boa parte dos estudantes conhece a instituição. Agora, além dos estudantes, alguns produtores também participam aqui do curso. Um deles é o Joaquim, que veio aperfeiçoar esse trabalho aqui no curso, claro, para colocar em prática na vida profissional, né, Joaquim? Fala um pouco desse trabalho que você está aprendendo. Olha, eu sou de Paulo Ramos do Maranhão. Eu não trabalho com tilápia, eu trabalho com tambaqui. Só que a gente, quando está na área, a gente tem muitas dúvidas. E essas dúvidas nem sempre encontramos pessoas na região capacitadas para tirar essas dúvidas. Então a gente vai procurando daqui e dali alguém que possa nos ajudar. E por coincidência encontrei um amigo que me indicou o Denox, fez minha inscrição, no qual veio comigo. E enfim, estamos aqui, estou muito satisfeito, estou ajudando a realizar aqui um trabalho na sala de experiência do Denox, que eu não esperava encontrar tanto conhecimento, tirar tantas dúvidas, enfim, e estou satisfeito, muito feliz com o resultado.